Voltando a falar sobre treinadores que nunca foram jogadores, iremos abordar um pouco da carreira de Parreira, um dos mais vitoriosos treinadores do futebol. Carlos Alberto Parreira é um renomado treinador de futebol brasileiro, nascido em 27 de fevereiro de 1943. Ele é conhecido por sua longa e bem-sucedida carreira, tendo dirigido várias seleções nacionais, incluindo a do Brasil, que ele levou à conquista da Copa do Mundo de 1994. Parreira é um dos treinadores mais experientes e respeitados do mundo, com passagens por clubes e seleções em diversos países. Sua abordagem tática e capacidade de adaptação a diferentes estilos de jogo são marcas registradas de sua carreira. Formado em Educação Física pela Escola Nacional de Educação Física e Desportos no Rio de Janeiro, em 1966, Carlos Alberto Parreira iniciou sua carreira como preparador físico do São Cristóvão de Futebol e Regatas. Em 1967, foi convidado pelo governo de Gana para comandar a seleção ganesa, onde atuou até 1969. Após essa experiência internacional, retornou ao Brasil para trabalhar no Vasco da Gama. Parreira também integrou a comissão técnica da seleção brasileira como preparador físico durante a Copa do Mundo FIFA de 1970, contribuindo para a conquista do tricampeonato mundial, um marco histórico do futebol brasileiro. A primeira grande experiência de Carlos Alberto Parreira como treinador foi no Fluminense, em 1975, onde conquistou o Campeonato Carioca. Ele permaneceu nas Laranjeiras até 1978, quando assumiu a seleção do Kuwait, conseguindo classificá-la para a Copa do Mundo de 1982. Essa foi sua estreia como técnico de seleções em Copas do Mundo FIFA, embora o time tenha sido eliminado na primeira fase. Em 1983, Parreira retornou à seleção brasileira, substituindo Tele Santana após a derrota para a Itália na Copa de 1982. No entanto, em 14 jogos à frente da equipe, o Brasil venceu apenas 5 partidas, empatou 7 e perdeu 2. O desempenho não foi convincente e ele foi dispensado no final do ano. Parreira então voltou ao Fluminense em 1984, onde conquistou o Campeonato Brasileiro, consolidando seu nome no cenário nacional. Após o título, ele retornou ao Oriente Médio, onde passou uma longa temporada. Em 1990, comandou os Emirados Árabes Unidos na Copa do Mundo. No ano seguinte, Parreira voltou ao Brasil para treinar o Bragantino, time com o qual alcançou o vice-campeonato do Campeonato Paulista. Tal campanha o ajudou a retornar para a seleção brasileira, que não vinha bem com outros treinadores, e reeditar dupla com Zagallo, dessa vez seu auxiliar. A dupla voltou ao comando da seleção para levar o time para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, em 1994. No meio do caminho, Parreira e a seleção acabaram eliminados, nos pênaltis, da Copa América de 1993 para a Argentina, de Alfio Basile. A eliminação foi seguida por uma campanha difícil nas eliminatórias, principalmente porque Parreira e Zagallo deixaram Romário de fora do time após uma crítica do atacante, mas, com a classificação em perigo para a última rodada, Romário teve de voltar. Parreira deu o braço a torcer e o baixinho garantiu a vitória sobre o Uruguai em 1993, que colocou a seleção na Copa do ano seguinte. Essa seria a maior prova de fogo da carreira do treinador. Na convocação para a disputa do Mundial, Parreira optou em deixar de fora jovens craques como Rivaldo e Roberto Carlos e optou em contar com a experiência de Branco e a versatilidade de Mazinho. Mais experiente em Copas e sedento pelo título, resolveu jogar de maneira estratégica. Foi criticado pelo jogo defensivo, principalmente quando optou em sacar do time o camisa 10 e capitão, para poder equilibrar o meio e deixar Bebeto e Romário mais livres para atacar. O Brasil foi deixando pelo caminho adversários difíceis. Nas oitavas, eliminou os donos da casa e nas quartas, venceu um jogaço contra a Holanda, derrubou na semifinal a Suécia e encarou a Itália de Baggio e Arrigo Sacchi na final. O título só foi decidido nos pênaltis. O Brasil foi tetracampeão e Parreira entrou de vez para a história. Após a conquista da Copa do Mundo de 1994, Parreira continuou a ter uma carreira de destaque no futebol, tanto no cenário nacional quanto internacional. Treinou o Valência da Espanha logo após a Copa. Em 1995 a 1996, retornou ao Fluminense, mas sua passagem não foi tão bem sucedida quanto as anteriores. Foi contratado para comandar a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 1998, onde teve um desempenho modesto. Rodou por Fluminense, Atlético Mineiro, Santos, Internacional e Corinthians. Até que retornou à seleção brasileira em 2003. Conquistou a Copa das Confederações de 2005. Na Copa do Mundo de 2006, o time era considerado um dos favoritos,
mas foi eliminado nas quartas de final pela França. Após deixar o cargo, chegou a treinar o Fluminense e a seleção da África do Sul, sendo este seu último trabalho como treinador. Anunciou aposentadoria em 2010, mas retornou em 2012 para o cargo de coordenador técnico da seleção brasileira, compondo a comissão ao lado de Luiz Felipe Scolari. Conquistou a Copa das Confederações de 2013, mas o rendimento da dupla não foi o mesmo na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, e ambos deixaram o cargo em 14 de julho, após a humilhante derrota para a Alemanha por 7-1 na semifinal e o seguido tropeço diante da Holanda por 3-0 na disputa do terceiro lugar. Após a Copa, Parreira definitivamente anunciou sua aposentadoria no futebol. Carlos Alberto Parreira é, sem dúvida, uma das figuras mais influentes da história do futebol. Como treinador, ele não apenas alcançou a glória ao conquistar a Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira, mas também deixou um legado que transcende os títulos. Ele provou que, mesmo sem ter sido um grande atleta, o sucesso no futebol pode vir por meio de uma visão estratégica, uma gestão impecável de grupos e uma habilidade única de lidar com os egos dos jogadores. Sua marca registrada foi o trabalho coletivo, a disciplina tática e a busca incansável pela perfeição. Parreira foi mestre em transformar equipes em máquinas bem ajustadas, onde cada jogador sabia seu papel e contribuía para o sucesso do time. Sua liderança respeitosa e inteligente o tornou não apenas um vencedor, mas também um grande mentor, cujos ensinamentos continuam a inspirar treinadores e jogadores ao redor do mundo.